No episódio de hoje, vamos falar sobre a força da comunicação como ferramenta de transformação e inclusão. Como comunicar pode ser um ato político, artístico e principalmente acessível. Roda a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Bom, gente, eu sou Meire de Origem, está começando mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No episódio de hoje, eu recebo essas duas maravilhosas que sabem tudo de comunicação e vão contar pra gente. Bom, e para começar, eu queria chamar ela, a Isabela Rosenbach, que é jornalista com estudo em escrita literária e 15 anos de atividade em redações, experiência em edição de reportagens, revisão de textos e assessoria de imprensa na grande mídia paulistana e no Vale do Paraíba Paulista. Na verdade, gente, o currículo dela é gigante, eu só estou trazendo uma parte aqui, mas ela vai poder contar para a gente das várias facetadas dela. Seja muito bem-vinda, Isabela. Oi, Meire, boa noite, obrigada pelo convite, muito obrigada pelo bem-vindo, estou muito à vontade, muito obrigada. Que legal, uma honra ter você aqui. Isa que está aí atuando em vários projetos, inclusive agora está atuando em projetos junto comigo, então a gente vai ter essa experiência também. Eu estou muito feliz. E eu também queria convidar ela para estar aqui com a gente para engrossar o caldo, a Marta Filomena, que é tradutora, intérprete de Libra e docente, pós-graduada em tradução, interpretação em Libras e psicopedagogia. Atua também como professora especialista da Sala de Recursos de Deficientes Auditivos na Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Marta! Hello! Boa noite, boa noite. Gente, que prazer estar com vocês novamente. Brigadão pelo convite, Meire. E bora que temos muita coisa para falar. Com certeza, a Marta, que também já tive a honra de estar com ela em alguns projetos aí, ela interpretar o meu show lindamente, assim, com muito swing, muita autenticidade. Foi um prazer, assim, espero que a gente tenha novas oportunidades. E bom, para a gente começar, meninas, eu queria que agora a pergunta para ambas, se quiser a Isa começar, na sequência a Marta fala também. Vocês duas têm ampla experiência na área de vocês, né? Vocês atuam já há muito tempo, a própria biografia de vocês, o currículo de vocês diz isso, né? Eu queria que vocês falassem quando a comunicação entrou na vida de vocês e o que levou vocês a atuarem com comunicação em projetos culturais. Oi, Meire, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui junto com a Marta, que eu sou fã dela, né? Incrível. É, a comunicação entrou na minha vida já desde muito cedo. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu resolvi fazer um jornalzinho na minha rua, junto com outras vizinhas. E isso é porque eu já gostava muito de escrever, né? Aquela coisa, jornalista sempre fala que gosta de escrever, e começou por aí. E aí eu vi que ali era uma forma de dar vazão à minha vontade de escrever, e ali eu tinha histórias para contar, e eu comecei a perceber como essas histórias impactavam as pessoas, né? Que a gente fez o jornal, chamava O Caroço, aquele que está por dentro da notícia, e a gente falava de coisas, por exemplo, tá mudando o cano da rua, a gente ia falar, olha, vai mudar o cano de ferro para PVC, sei que, fecharam a rua, fecharam, porque passava muita moto, então, aí a gente elegia o jardim mais bonito, fazia classificados, assim. Então, ali eu percebi que eu tinha mesmo uma vontade de trabalhar com isso, e eu falo até hoje, meu Deus, eu sabia desde os 3 que eu queria ser jornalista, então como é que eu faço se eu me desencanto com a profissão, né? Como é que eu vou fazer? Porque eu só sei fazer isso desde os 3 anos. Mentira, eu sei fazer outros, mas assim, é a minha vocação, né? Então, eu acabei indo para a faculdade de jornalismo, comecei a fazer já estágio voluntário no primeiro ano, era um projeto de assessoria integrada, assessoria de imprensa integrada, e eu comecei com rádio, Mary, fazendo um programete de rádio sobre consumo consciente. É, Depois
Eu fiz iniciações científicas, etc e tal, e aí fui aprovada na assessoria de imprensa da universidade, depois, no último ano de faculdade. Então, a assessoria de imprensa já estava ali comigo no começo, mas eu sempre soube que eu queria redação, né? Naquele momento, eu quero redação, quero redação. Foi quando surgiu a oportunidade do estágio do Vale Paraibano, trabalhei no Vale Paraibano, mas eu também sempre fui uma consumidora voraz de cultura, de música, de eventos culturais como um todo, né? E então eu sempre tive essa predisposição também para ir para essa área, né? Foi até uma coisa que eu falei na entrevista, mas trabalhei com hard news, trabalhei com jornal diário, trabalhei com tudo, com rua, e no final acabei trabalhei muito tempo no Caderno Bairro também, né, do Jornal Vale Paraibano, que me deu uma noção bem ampla da cidade, da realidade da cidade, tudo isso, né, que é muito importante para mim também. Tudo me formou, né, como a jornalista Sim. de hoje. E aí fui para o Caderno de Cultura. Trabalhei lá no Vale Viver um bom tempo, depois fui para São Paulo. Aí eu fiz a minha pós em jornalismo literário, porque esse é o jornalismo que eu gosto, jornalismo afetivo, sabe? Jornalismo é, além dos leads e fórmulas, mas aquele que toca, sem o sensacionalismo, né? Porque não é aquele jornalista que faz você chorar pelo sensacionalismo, mas que emociona, toca, né? Conta histórias. O jornalista está aí para contar histórias. São pessoas, né? É Uhum. um jornalista de pessoa para pessoa. Esse é o meu jornalismo, né? Então, eu acabei indo para São Paulo depois dessa pós. Trabalhei lá no Jornal Agora São Paulo por um bom tempo. Passei por Veja Online, passei por umas coisas, mas o grosso do meu trabalho em São Paulo foi no Jornal Agora São Paulo. E trabalhei já no Caderno de Cultura. Entrei no Caderno de Cultura e Entretenimento. E lá fiquei por uns bons 8 anos. Voltei, tive um momento que eu voltei para São José, trabalhei na revista Vale Paraibano. Estou falando bem rápido, porque só para ter uma ideia. Também fui na parte de cultura na revista Vale Paraibano, mas isso não me impediu de fazer coberturas mais densas, como, por exemplo, o Pinheirinho, né? Que eu ficava lá no Pinheirinho à noite, dormia no Pinheirinho e aquilo, eu não gosto nem de lembrar a dor que foi tudo aquilo. É, mas sempre fui mais voltada para a parte de cultura mesmo. Voltei depois para São Paulo. Quando eu voltei para cá, eu pensei, meu Deus, eu não sei se eu quero mais voltar para para redação, sabe? Porque a redação é pesada, né? Consome muito do seu tempo. E aí você acaba não conseguindo nem consumir a própria cultura sobre a qual você escreve, porque você está lá, né, de madrugada, fechando o jornal, final de semana, você está lá no jornal, no plantão. Então, eu comecei a querer ver a vida fora da redação, né? E aí me aproximar dos projetos culturais e pensar, poxa vida, então vou fazer, quero continuar fazendo por eles, né? Mas por essa, porque é onde o pensamento, né, é, se desenvolve, ainda é um grande instrumento né, da nossa tradição, do estímulo ao pensamento, tudo isso. Então, eu quero estar ali. Então, como eu vou fazer? Vou agora fazer do outro lado do balcão, né? Contribuir com toda essa expertise, esse relacionamento que eu tenho com a imprensa, para dar visibilidade e para chegar ao público, né? Porque, finalizando, para não falar muito, eu acho que o assessor de imprensa, as pessoas veem muito como aquela pessoa que vai dar visibilidade, o que vai defender o cliente, que vai, né? Mas não é só isso, né? Pelo menos a minha visão, porque cada um tem uma visão, né? Tem várias linhas de comunicação, cada um segue a sua, mas a minha visão de assessoria de imprensa é um instrumento da sociedade. O assessor de imprensa, assim como jornalista, ele é um instrumento da sociedade. Ele está ali a serviço da comunidade, do público. Então, assim, o que que ele tem em comum? O que o grupo cultural, né, que eu vou assessorar, vamos dizer assim, tem em comum com a mídia? O público, né? A sociedade. Então, quando eu penso, eu vou dar visibilidade para esse grupo, eu vou. Mas eu estou pensando lá, estou pensando no público, né? Porque a gente quer o quê? Que o público venha para a cultura, né? Que o público venha para o meu trabalho, que ele seja estimulado a pensar as coisas que eu estou querendo botar para fora. Então, eu preciso atingir esse público. Então, eu estou falando do grupo, mas eu estou pensando lá. E qual que é o caminho? O caminho além da internet, que hoje, né, é outra coisa a ser falada em outro momento. Mas o caminho é a mídia, né, que ainda abrange um grupo grande, ainda gera credibilidade, né? A gente sabe que há um filtro ali, né? Na era das fake news, né? Então, ainda
embora botem a mídia em descrédito muitas vezes, ainda é um lugar de credibilidade, né? E que atinge ainda um público mais amplo. Então, é isso, um resuminho. E aí, falando disso, ô Marta, para você, assim, né, também são muitas experiências, muita vivência. Eu queria que você falasse também quando a comunicação entrou na sua vida, o que que te levou a comunicar cultura, né, estar em projetos culturais. Fala um pouquinho para a gente também. A história é longa, mas vamos começar de trás para frente. Cultura sempre teve na minha vida, porque eu fiz teatro, eu dirigi peças de teatro na adolescência, então ela sempre teve presente, eu sempre soube que eu gostava de palco, eu sempre soube que eu tinha essa paixão, mas eu sempre também soube que não era para falar, porque eu tenho muita vergonha de subir e falar, né? Mas assim, estar em cima do palco sempre foi paixão. Quando eu estava também na adolescência, um certo dia eu encontrei. Fui no supermercado fazer compra com a mãe, com meus pais, e vi um grupo de surdos se comunicando em Libras. E eu falei assim: eu vou aprender isso aí. Na época, eu lembro perfeitamente, minha mãe olhando pra minha cara e falou assim: para de graça, menina. Eu tinha 15 anos na época. Minha mãe, Olha. para de graça, isso aí é ruim que você vai aprender. E a partir dali eu entrei no universo, gente. Aí eu me joguei. Olhei para minha mãe e falei assim: que? Você tá achando que eu não vou? Vou. E ali eu me joguei, me envolvi na comunidade surda. E aí eu tive grandes surdos me apoiando, que vinham em casa diariamente me ensinar. E ó, eu vou falando e vou fazendo com as mãos, gente, ó. Aham. E assim eu fui entrando, só que na época eu estudante ainda estava na época de escola, e não pensei em colocar isso como profissão. Simplesmente pensava, vou aprender a me comunicar com as pessoas que quase ninguém comunica. Esse era o meu objetivo, estar no meio deles, ser amiga deles, e dali surgiu ir para campo de futebol, ir para churrasco, ir para os lugares de curtição culturais e tá levando. Não, Marta, vai ter um negócio, vamos? Aí eu ia. Não, Marta, vamos para isso aqui? Vamos. E ali eu fazia o trabalho de estar fazendo todo o movimento de interpretação para eles. Tudo isso, gente, no inconsciente. Quando eu terminei o ensino, um surdo falou para mim assim: vai ser professora de surdo, porque a gente não tem professor, a gente não tem quem leve isso para a gente não tem quem traga essas informações e esse ensinamento. E aí eu peguei e falei: putz, vou fazer a faculdade. E aí foi onde eu fiz a faculdade, me tornei professora, passei no concurso, me efetivei no Estado. Quando eu me efetivei no Estado, que eu virei funcionária pública, um surdo falou assim para mim assim: Marta, não para aí, a gente precisa de cultura. Aí eu falei: opa, aí eu criei um grupo dentro da minha residência, onde nós nos reuníamos de 15 em 15 dias. Depois, se vocês quiserem, depois eu mando foto para vocês estarem olhando. Dava em torno Queremos. de 60, 70, tinha vezes que dava 80 surdo, dependendo do tema. E aí, esse grupo, a gente colocou o nome de Mãos em Ação, e era onde eles vinham para eu poder falar sobre cultura. E aí, nesses encontros, eu falava o que era teatro, o que era o jornalismo, o que era cinema, o que era estar no meio da cultura e o porquê que eles tinham que estar no meio da cultura, que a cultura revoluciona. É na cultura que a gente começa a entender muitas outras coisas. E aí um surdo virou novamente, me cutucou e falou assim: por que que você não está lá para nos passar o que acontece? E aí eu conheci uma grande mulher, que é a Vivi que faz comidas, e aí ela me propôs, ela, Marta, eu vou fazer uma peça, mas vai ser nas feiras livres, e a gente vai falar da xepa, de comidas na xepa. E durante a peça eu vou cozinhar e servir essa comida para quem tiver na feira. Topa fazer a interpretação para mim? Aí eu, como assim? Ela falou, vai ser nas feiras livres, são 10 feiras em São José, a gente vai rodar São José. E foi quando eu entrei para a cultura. E aí eu virei e falei assim, realmente. E aí nessa cultura a gente tinha os surdos que iam assistir a peça. E aí os surdos falavam assim, mas isso não é comida podre para a gente jogar fora? Eu falava, não. Tem muita comida que está no lixo que não deveria estar no lixo. E aí foi onde eu comecei a falar, não, realmente, tem muita coisa que o mundo acontece e essa comunidade está totalmente de fora. Aí não, aí nisso foi, aí começou peças de teatro que falava de política, peça de teatro que falava sobre posicionamento, sobre influência.
E assim a gente começou, e eu fui entrando, e eu falei, Senhor, me achei. Estou no palco, não falo, mas posiciono, me entrego e levo essa comunicação. E isso tudo, gente, foi um brotinho que começou quando eu olhei e falei, eu vou aprender isso com 15 anos. E levar Incrível. essa comunicação, levar essa cultura é o que me dá maior prazer. Quando alguém fala assim, Marta, vamos levar isso. E eu falo, opa, vamos, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Esse tema tem que chegar e precisa chegar. Porque muitas vezes eles não têm essa informação. E aí o pessoal fala assim, nossa, será que eles não enxergam? Não, gente, eles não estão enxergando, porque ainda não chegou 100% a comunicação para eles. Então, essa foi a minha paixão e essa foi a minha entrega. E um caminhar assim, longo, através de várias pessoas que foram abrindo portas e da própria comunidade que foi me mostrando o que eles estavam precisando, qual era a necessidade, da onde que eu precisava me posicionar para levar. Porque o objetivo nunca foi falar assim, vou fazer isso para ganhar dinheiro. Nunca foi. O objetivo sempre foi: vou fazer isso para levar a comunicação, para levar a acessibilidade, para levar a informação. Porque, da mesma forma que eu recebo a informação, eles também precisam dessa informação. Isso, sensacional. E é incrível que você os escutou e agora é eles que te escutam, né? Que te ouvem através, né, da comunicação que você facilita. Eu queria, Isa, que você falasse pra gente, na sua experiência eu queria que você falasse na sua experiência, que é vasta, né? Como a comunicação pode fortalecer iniciativas culturais e dar visibilidade a quem faz arte nas bases. Uhum. Eu queria só complementar. A Martinha falou que não faz por dinheiro, faz pelo, né, pelo coração mesmo, e isso precisa ser entendido. Eu vou entrar, tá, no seu assunto, com isso. É, que justamente há uma dificuldade muito grande, às vezes, as pessoas entenderem que a gente está ali por elas, sabe? Não é que a gente está querendo ganhar um dinheiro em cima do trabalho alheio, não é? Porque às vezes tem umas sugestões desse tipo, viu? A gente ouve de tudo, de vários lados. Caramba. E, então, é preciso primeiro entender que a comunicação ela é parte essencial, fundamental de um todo, entendeu? Você tem que entender o seu trabalho. Aí a gente vai pegar um pouco da linguagem do organizacional, que a assessoria de imprensa tem, gente, tem um pezinho ali no corporativo, no organizacional. Eu não sou a pessoa no empreendedorismo, mas a gente tem que falar um pouco, né? Tem que entender aquele grupo, aquele trabalho cultural, aquele projeto cultural, como, sim, um agrupamento de pessoas coletivamente trabalhando para chegar a um resultado, né? Qual que é o resultado? Público. A gente quer o público, a gente quer que a nossa expressão de ideias, a nossa arte chegue às pessoas, toque as pessoas, transforme essas pessoas, certo? Então, nesse conjunto, você tem que entender que a comunicação é fundamental também, tá? Né? Como é numa empresa para as vendas lá, né, para se aproximar da comunidade, porque também não é, as pessoas pensam que a gente vai ajudar só a vender, não é, você vai se aproximar, a comunicação fora da assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação, né, uma coisa mais ampla, ela se aproxima da comunidade, né, ela aproxima é, a empresa das pessoas, do pensamento das pessoas ali ao redor, para impactar melhor a vida das pessoas, para elas trazerem também, para a boa comunicação, né, feita, para elas trazerem também o que elas percebem e querem que mude dentro da postura, né, então, visibilidade sim, mas é também aproximação com o público, né, então, para você fortalecer, você falou fortalecer, né, dar visibilidade na base, primeiro você tem que ter esse pensamento voltado para um plano de comunicação dentro do seu projeto. A gente vive a ilusão da internet hoje. Internet, primeiro que assim, a internet hoje, no Brasil, a gente pode falar de Brasil, porque a internet no mundo é completamente diferente, né? A internet daqui não é a internet do outro lado do mundo, tanto por distribuição, cultura, política, tecnologia, enfim. Então, assim, hoje a gente vive no Brasil uma internet que é, na verdade, uma cultura de rede social, né? A Sim, internet, como ela foi sim, pensada total. lá no começo, democratização da informação, participação ativa das pessoas, ela está comida por uma rede, Uhum. pelas big techs,
pela rede, né? É, rede social, que conduz ela a uma ideia de, né, de difusão, de ideias, mas que não é bem por aí, é ilusório. Então, assim, você não pode achar que você está escrevendo lá na sua rede social, botando o seu produto na rede social e está alcançando todos os públicos, está sendo bem entendido, né? Você tem que pensar na comunicação de uma forma geral. Como que é a sua comunicação com as pessoas fora da rede social? Como você tá, o que que você está fazendo para chegar a um público mais amplo? Para atingir, sim, o público que você quer, mas que as pessoas conheçam o seu trabalho, saibam que você entendam a sua essência, né? Então, você precisa pensar, assim, num plano de comunicação além. Porque senão você vai falar ali na sua bolha, você não sabe nem se o seu algoritmo está entregando para essas pessoas, né? Ainda tem isso, eles dominam ainda para quem que chega a sua mensagem. Então, é importante pensar nisso que a assessoria de imprensa entra, né? Lógico que a comunicação, um projeto, é muito mais do que essa ponte com a imprensa. Você pensa em comunicação aí, por isso que eu falei, nossa, vamos falar com a Martinha também, porque a comunicação é hoje pensar também como você vai se comunicar com os diferentes públicos, né? Então, assim, não adianta você falar sem uma legenda na sua rede social e não atingir o público o surdo, entendeu? E outras pessoas. Então, tudo tem que ser pensado, né? Rede social, sim, tem um profissional que vai pensar na estratégia da rede social, ter audiovisual, né? Então, você tem que pensar, colocar isso, vai ter panfleto? Não tem? Ah, hoje o panfleto não é sustentável. Beleza, mas como que ali no tete-a-tete, como que você vai fazer essa comunicação, então, né? Então, tudo isso precisa ser pensado dentro do projeto, não é só a divulgação na internet, não é tão eficaz, né? Assim, é para um determinado, mas ela é mais ampla, né? A gente pode falar de uma maneira mais ampla. Então é isso, é pensar num plano de comunicação. A gente sabe que esbarra num problema muito, muito sério, que é a dificuldade, né, de verba dos projetos, né? Se é um projeto mais independente, é muito difícil você conseguir montar uma equipe que trabalhe toda a comunicação. Num projeto maior, sim, pense numa equipe de comunicação, valorize uma equipe de comunicação que ela faz muita diferença no projeto final. E às vezes, assim, também entender que não é um curtíssimo prazo, né? A comunicação, ela também, a espontânea, né? A orgânica, que eu falo de comunicação orgânica, né? Não a mídia paga, nada disso. Tô falando pela orgânica. Então, ela é um trabalho, né? Por isso que a assessoria ela vai trabalhando a imagem, ela vai dando visibilidade para aquela pessoa, ela vai fazendo com que as pessoas conheçam. Uma vez ela vê, fala, nossa, de novo aqui, olha que legal, nossa, olha, de novo esse tema, as pessoas têm sempre traz sempre, que legal. Aí ela sabe, a pessoa precisa entender isso, né? Que aí a pessoa vai entendendo, vai vendo aquilo, vai vendo de novo, vai se interessando e vai aos poucos vai chegando. E também vai essa coisa da credibilidade, do, da, como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Mas que a pessoa torne-se uma referência na reputação, da reputação, ela vem com isso, com esse trabalho contínuo, né? Mostrando. É, né? As pessoas vão entendendo que você é uma fonte, uma referência, uma pessoa legal para conversar sobre outras coisas, entendeu? Então, é um trabalho contínuo, né? Então, precisa ser sempre pensado, né? Pensando a Sim, longo prazo também. Então, é sim. isso. E sempre inovar. Só para finalizar, sempre pensar também em inovar, sabe? Se movimentar o seu. Porque eu tenho um livro, vou trabalhar esse livro eternamente, sabe? Não, uma hora se esgota, né? Infelizmente, a imprensa, o que é interessante e importante são coisas diferentes, né? O que é importante para a gente, às vezes não é interessante para a mídia, Sim. porque tem um filtro, né? Então, o interesse, muitas vezes, é movimentado pela novidade, pelo impacto que você vai gerar naquela comunidade, naquele lugar. Isso, para mim, é o mais importante. O que que você está gerando de impacto, novidade para o público, para as pessoas? Como que você está transformando as pessoas? Isso vai chamar a atenção. Então, sempre pensar nisso. O que que a gente vai fazer num projeto? Como que eu vou dar visibilidade? Como que eu vou... o que que eu vou valorizar que está gerando essa transformação? A gente volta na questão da transformação.
que ele está transformando, que eu posso, sabe, mostrar para as pessoas, vem aqui, vem ser transformado junto, vem pensar a transformação junto comigo, entendeu? É mais ou menos por aí. Arrasou. Senão eu É falo incrível, demais. ainda mais nos dias de hoje, né? Que é, a gente tem vivido essa cultura pocket, né? Tudo muito curto, muito rápido, muito intenso, né? Então, tudo muito passageiro. Então, é isso, a novidade que é novidade, que foi novidade de ontem, semana passada, hoje já não é novidade mais, uma loucura, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, inclusive. Eu Sim. queria, antes que a Marta falasse também, na sua visão, como a acessibilidade transforma a experiência cultural de pessoas surdas, né? Acredito que, eu não sei, né, assim, muito pessoal esse pensamento, mas, assim, a experiência em si da pessoa surda acaba sendo uma experiência, às vezes, única naquele momento, porque não teve oportunidade de ter essa experiência, né? Não foi dada para ela, não foi permitida que ela tivesse essa experiência, né? E, sobretudo, quando fala em cultura, porque você até falou antes na sua fala aí, né, de ouvir dos próprios surdos, a gente não tem acesso à cultura, né? A gente não acessa a cultura. Então, vem para a gente poder, né, ter esse acesso. Eu queria que você falasse como que essa experiência transforma a vida dessas pessoas. Meire, isso é uma questão, é o que você disse. Então, vou só ajuntar um pouquinho do que a Isa estava colocando. É assim, que público que eu quero atingir dentro da comunidade surda? Porque eu tenho todas as ramificações dentro da comunidade. Eu tenho surdos que vão para o rap, eu tenho surdos que vão para o pop, eu tenho surdos que vão para o funk. Eu tenho essa diversidade dentro da mesma cultura, dentro do mesmo grupo. E com isso falar assim, qual é o tipo de surdo que eu quero atingir? E para isso eu preciso ter a clareza do que eu estou entregando e do que eu estou apresentando. Eles muitas vezes como falta o conhecimento anterior. Por exemplo, muitos deles passam pela escola e eles terminam a escola sem saber língua portuguesa. Ou seja, estudou o ano inteiro, a vida inteira, desde o pré até se formarem e não chegaram ao conhecimento mínimo da língua portuguesa. E aí você fala assim: vou colocar legenda no meu projeto. Sorry, não vai atingi-los, porque eles não sabem ler. Eles vão conseguir identificar palavras. Essa palavra eu sei o que é, essa também é, mas dar sentido não vai atingir. Então, isso, qualquer produtor precisa ter clareza do que quer, da onde vai chegar, qual é a comunicação que ele está entregando para essa comunidade. Como tem surdo que, se você colocar legenda, ele matou a necessidade dele, porque ele conseguiu atingir, conseguiu chegar. Então, tem essa diversidade dentro da própria comunidade, dentro do próprio grupo. E quando eu penso nisso, eu penso no quê? Qual é o tipo de trabalho que eu quero entregar para essa comunidade? Aí eu pergunto: adianta eu fazer um trabalho de divulgação que eu vou fazer o meu evento em 3 dias? Adianta eu pegar e falar: nossa, faltam 3 dias para ter o show. 3 dias é o suficiente para eu chegar nesse público? Não vai chegar. Às vezes vai chegar para aquele público, mas vai chegar com a informação, mas não para o público correto. E aí eu preciso entender e ramificar a necessidade que esse grupo está precisando. Nossa, esse grupo precisa desse tipo de cultura. Então, para chegar nele, qual é o caminho que eu vou traçar? É um planejamento, é Sim. um percurso a ter. Quando vai ter qualquer movimento, qualquer evento, vamos falar dos pequenos eventos. Vai ter um evento aqui no Parque da Cidade. Com quanto tempo começa essa divulgação? E aí, por que que para a comunidade surda eu acho que se eu fizer em 2 dias, tá ok? Às vezes você chega nele e fala: nossa, você ficou sabendo que tá tendo, por exemplo, a festa de Quiririm? Ele olha para você e fala: não, não vi. Nossa, mas falou na televisão. Eita, falou na televisão como? De que forma foi essa comunicação? Foi só uma comunicação visual. Tá, tudo bem, ele viu lá o logo da festa de Quiririm e, tipo, pela legenda ele não conseguiu identificar que era uma festa. Aí você vai e fala assim: não, vai ter um show lá no Parque Vicentina Aranha. E aí, como que eu vou fazer essa divulgação desse show?
como que eu estou tratando a comunicação e como eu estou querendo atingir essa comunidade. É uma comunidade que ela tem sede de aprender. É uma comunidade que quer estar presente. Em São José, nós temos 2 associações de surdos, que as duas, cada uma tem um foco diferente. E aí, qual associação de surdos que eu quero atingir, que eu quero trazer para o meu projeto? Qual que tem a ver? Qual que se identifica melhor? Então, tudo isso eu preciso estar pensando para poder estar chegando. E quando eu chego nessa comunidade, como eu chego nessa comunidade? Eu chego simplesmente e falo: ah, vai ter um evento, aparece lá? Não é por aí. Tudo precisa de encantamento. Tudo precisa da empatia. Tudo precisa de um toque. E também não é comprando surdo. Ah, vamos que depois a gente vai ter um lanchinho. Né? Que isso acontece, gente. Vamos que depois a gente vai sair para uma baladinha. Não, o foco não é a cultura. Então vamos que ali você vai ser saciado com algumas informações que você vai precisar refletir depois sobre aquilo. E isso acontece muito quando tem um evento e a comunidade surda vai. É muito importante que algumas pessoas não conseguem compreender. Por exemplo, quando tem muito evento dentro lá da Fundação Cultural, os surdos vão para o evento, acaba o evento, às vezes a porta se fecha e a gente está ali ainda. Não fomos embora, porque o Põe à assunto vontade, né? continua Sim. formigando entre eles. Por quê? Devido à falta de conhecimento anterior, eles vão ter ali na hora. Eventos que têm o espetáculo ou o show e depois tem o bate-papo. Eles ficam para o bate-papo, mas o bate-papo acaba e o assunto do bate-papo entre nós continua. Um exemplo prático que eu vivi esses tempos atrás dentro da fundação. A peça de teatro falava sobre a guerra que aconteceu e que é onde as pessoas negras eram exploradas e tudo mais, as mulheres passavam por abuso entre os próprios militares e os vizinhos que acontecia. Esse era um enredo que a peça vinha trazer, a discussão que acontece dentro da comunidade negra. Aí os surdos ficaram assim, mas por que as mulheres eram abusadas? Gente, tema que eles tiveram com certeza lá no 6º, 7º ano. E aí você para e fala assim: não, eles não tiveram, eles passaram. Alguém tentou passar, mas não passou. E aí você vira e fala assim: olha, esse espetáculo é real, aconteceu, é uma peça verídica. Como assim é verídico? Tudo isso não é só uma peça? Não, não é uma peça. E aí você vai trazer todo esse conhecimento. Quando você pega uma letra de rap, uma letra de funk, e aí você vai mostrar, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui realmente acontece. Isso aqui é uma música que está trazendo uma discussão que está acontecendo na sociedade. Mas isso acontece, e aí você fala assim, gente, que público é esse? Eles estão alienados? Não, não é que eles estão alienados. É que a comunicação não está chegando, a informação não está chegando para eles. E aí você fica assim, época de política, partido A e partido B. Aí o partido B aparece falando que ele vai valorizar Libras. Aonde que eles vão votar? Só no partido B, porque falou que está valorizando a Libras. Mas e o restante que o partido B falou? Que vai simplesmente acabar com o concurso público, simplesmente vai acabar com isso, que vai ter mais aumento de imposto. Essa informação não chegou. Só chegou que a língua dele está sendo valorizada. Aí você fala, amor, ele vai valorizar a sua língua, mas ele vai cortar isso no seu serviço, ele vai aumentar isso do seu imposto. Aí ele vai falar, opa, como assim? Então, coisas que não chegam. E simplesmente não é você chegar, fazer o evento, interpretar o evento e ir embora. Não, você tem que formigar isso neles. Você tem que formigar, inclusive a própria língua deles, muitas vezes. Outro exemplo, uma vez eu estava trabalhando, fazendo um show, e aí eu sempre contrato um surdo para estar comigo, para ser meu assessor. Porque a gente senta, discute sinais. E aí eu sentei com uma assessora, discuti, no dia fui e fiz o show. Só que no dia que eu fiz o show, tava outros grupos de surdos lá assistindo. Quando eu desci, a surda veio e me questionou um sinal. Não seria legal se você fizesse esse? Eu falei, então,
esse sinal é legal quando a gente faz uma música explícita. Então, quero sinal de sexo. E aí ela queria que eu fizesse o sinal. Eu falei, então, se eu estivesse fazendo uma música de funk, esse sinal entra. Porque estamos falando ali, tá? A tora tá comendo. Agora aqui não. Aqui é uma música clássica. Então eu tenho que usar o sinal clássico. Aí eles, opa, então existe isso na minha língua? Existe. Existem sinais formais, sinais informais, que faz parte da comunicação, que faz parte do entendimento. E aí ela virou e falou assim: ah, então tá. Então, quando eu tô fazendo isso, aí eles na comunidade começaram a entender. Ah, então tá. Então, quando ela tá fazendo isso, ela tá sendo vulgar. E quando ela tá fazendo assim, ela tá sendo mais clássica. Eu, exato. Isso é fomentar. E aí você vai fomentando, fomentando, e eles vão crescendo. E aí você vai. E aí isso é levar comunicação e levar cultura para eles. É isso, a informação, né? Precisa chegar. E precisa chegar da forma certa, né? Muito legal. Gente, queria aproveitar, dar um recadinho para vocês aí que estão do outro lado da telinha. Se inscrevam aqui se você não for inscrito no nosso canal. Custa R$ 0, você ajuda a fortalecer aí, fomentar as culturas, as artes, os movimentos sociais populares, né? Da nossa cidade, da nossa região, do nosso país, de outros países. Já passaram pessoas por aqui de diversos países. Então, é isso. Se inscrevam aí agora, nesse momento. Desce aí, já se inscreve. É muito rápido, só clicar e foi. Lembrar também que a produção está deixando as redes sociais das nossas convidadas, da Marta, da Isabela, aqui no rodapé e também na descrição desse vídeo. Estou acabando aqui. Se conectem com elas. Chamem elas para o seu projeto, contrata elas, porque eu acho que é sobre isso, né? Esse fortalecimento que a gente precisa fazer também, essa valorização e, sobretudo, também esse cuidado com o outro, com quem vai receber o seu projeto. A gente vai falar disso agora. Mas antes disso, eu queria que a produção rodasse um videozinho pra gente, para vocês entenderem um pouquinho, né, do trabalho que elas desenvolvem, um pouquinho da fala delas. E a gente vai deixar aqui para vocês. Pode rodar pra gente, produção. Fica o convite. A gente gostaria de reforçar que tem tradução em Libras em todos os shows. Tem também aqui acessibilidade também no Tem teatro, rampa, né? tem espaço para cadeirantes, tem cadeiras maiores. Venham todos, vamos aproveitar bastante, vai ser um final de semana muito gostoso em todos os sentidos, então vocês estão convidados. Festival Cantautoras do Vale, 18 e 19 de janeiro, das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite, nos 2 dias, gratuito, livre e com tradução em Libras. Carrega pelo azul que é erudição, sincera fé, a saudade, a saudade. Demais. Eu queria que vocês falassem agora, essa é uma pergunta para ambas. Acho que nós podemos começar com a Isa. A gente conversou, inclusive, eu e a Isa, bastante, né? Assim, quando eu gravei com uma amiga minha que é jornalista de Brasília, e aí me deu um estalo. Falou, nossa, vamos fazer um falando sobre a comunicação dos projetos culturais aqui da nossa região. Acho que é tão importante, né? E aí a Isa falou, poxa, podia chamar a Marta, né? A Martinha, porque daí tem a Libras, né? Eu acho que falar da comunicação como um todo, não ficar preso só nessa coisa da comunicação que a gente entende como comunicação, porque eu acho que é isso, a gente precisa falar mais disso de fato para a gente também entender, para a gente externar as necessidades, né? E aí eu falei, poxa, muito, muito, muito massa isso. E aí eu queria que vocês falassem como que, inclusive, a comunicação, porque são comunicações totalmente diferentes, mas eu queria que vocês dissessem como que elas dialogam dentro de um projeto cultural, por exemplo. Quais os maiores desafios que vocês enfrentam, e aí isso muito dentro
da comunicação de cada uma de vocês. É, e queria que vocês falassem também sobre essa questão, né, desse tempo acelerado que a gente está vivendo. Como que é para vocês comunicarem, né? Porque assim, é como a gente falou, tudo pocket, tudo muito rápido. Ou foi ontem, já passou, já acabou. A pessoa lançou uma música, chamou vocês, aí vocês fizeram um projeto maravilhoso. A pessoa lançou mês passado, esse mês já não tem mais, né, aquela coisa. Um projeto lindo que foi feito ano passado, esse ano já ninguém mais lembra, ninguém mais fala sobre. Então, inclusive, Negrali lançou uma música falando sobre isso, achei incrível. É, E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Mas, sobretudo, como que a importância de ter todas essas comunicações e como elas dialogam, no caso da de vocês, por exemplo. Fala um pouco pra gente, Isa. Tá, primeiro eu queria falar que eu tô realmente muito feliz nesse momento aqui. Eu sabia que a Martinha ia vir dar uma aula na gente. Eu fico ouvindo ela falar, eu fico assim, muito maravilhada, sabe? Porque ela tem um amor, eu senti isso muito no trabalho do Festival Cantautoras, aliás, Cíntia, beijo, pessoal. É, que foi lindo aquele projeto. E a Martinha foi maravilhosa. Até peguei ela assim de canto, falei, vem aqui, deixa eu te entrevistar, porque me fala desse trabalho. E, então, eu sabia que ia ser lindo. Só queria dizer que eu sou fã da Martinha e adorei. Foi uma aula que ela deu aqui na gente agora. E é muito importante isso, justamente porque, assim, quando a gente fala de comunicação, a gente estuda comunicação, vem muito aquela coisa, você tem que, a sua mensagem tem que chegar para a pessoa, então tem a semântica, a subjetividade, então, você tem que se fazer entender, não adianta você ter uma linguagem lá da empresa coloquial e trazer para, e aquela comunidade não se identificar com aquilo, etc e tal. Mas, assim, realmente a gente não. Na faculdade, a gente não. Na faculdade e na vivência mesmo, nas redações, nos lugares todos, não tem essa orientação para as pessoas com deficiência, para os SUDs, para as outras necessidades que a gente precisa atender também dentro dessas, né? Então, assim, que bom que agora a gente está muito atrasado pensando nisso, né? É muito atrasado. Mas é bom que hoje a gente tem Martinha, tem outras pessoas, tem a Jéssica, tem o Daniel, tem o pessoal aqui em São José fazendo, né? No teatro a gente sabe também, pessoas que estão lutando pelas pessoas com deficiência e tal. Se eu for falar nomes aqui, eu vou ficar um tempão. Graças a Deus temos bastante pessoas hoje, mas ainda são poucas, né? Mas já são pessoas se movimentando, sim, nessa área. Então, porque a comunicação tem que ser pensada dessa forma. E aí vem nessa. Eu vou pegar a fala da Martinha, porque eu acho que ela falou duas palavras que são muito, para mim, eu falei, nossa, é isso. Que é a estratégia e o encantamento, né? São coisas que precisam estar mesmo no pensamento quando você quer fazer chegar nas pessoas. Quem é o meu público? Como eu vou chegar? E aí eu vou entrar um pouco nisso. Eu estou costurando. Eu não Aham, me as perdi. amarrações. Eu vou chegar lá, eu tinha que Muito falar que eu jornalista, adoro a adoro. Martim. E aí que a gente fala, né? A gente precisa ter uma comunicação integrada, né? Precisa ter a comunicação integrada, atenta a tudo isso, porque, que nem eu falei, a gente tem um projeto, é, esse mundo tá efêmero, mas assim, lógico que você fez um projeto, você vai trabalhar nele muito tempo, né? Eu falei de criar novidades, não é você sair criando outro projeto, outro projeto, outro projeto, outro projeto, que loucura, né? Nem é muito viável isso, assim. É, Mas você pensar junto com a comunicação, você pensa formas de trabalhar esse mesmo projeto de formas diferentes, criar situações para que esse projeto seja apresentado. Então, vamos pensar numa feira, já tem um livro, vamos pensar numa feira de livro, botar você com participação, vamos fazer uma mesa de debate, vamos fazer vamos lançar esse livro, como que a gente vai lançar esse livro? Vamos fazer entendeu? Então, são formas de pensar, assim, essa comunicação ao longo do tempo, mas tem que ser integrada, você tem que ter uma assessoria, né, nem a Martinha está lá para fazer uma assessoria de como atingir melhor qual público, a gente está aqui para ver, então, tem que ser isso, e assim, o que me incomoda um pouco, agora eu vou falar um pouco da parte do digital que você falou, eu até vi a música da Negra ali,
É, muito Você legal. postou e eu vi, e eu falei, é isso. Mas é isso, a gente vive. Então, assim, é complicado. Eu vou falar aqui uma coisa, talvez outros comunicadores não concordem comigo, né? Porque, principalmente quem é mais voltado para o pensamento do marketing, assim, que é mais mercadológico, né? É, lógico que não é todo, como um todo, mas é mais voltado para o mercado, né? A grande maioria. É, 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 isso está sendo muito assimilado pela comunicação e eu acho um pouco perigoso em alguns momentos, né? Fui numa palestra sobre produção cultural e a pessoa falou, você tem que estar em todas as redes sociais, você tem que estar em todas as redes sociais. É Instagram, é Facebook, gente, não precisa estar mais no Facebook, entendeu? Aí você tem que estar no TikTok, fazer dancinha, gente, eu não quero fazer dancinha, entendeu? Sei lá, tudo bem, TikTok não é só dancinha, tô generalizando, mas assim, eu não acredito nisso, sabe? Então, é por isso que eu falei. Alguns comunicadores vão falar, essa aí. Mas eu precisei estudar tudo isso para saber que eu não vou nessa linha, entendeu? Eu fui lá, fiz Sim. marketing digital, estudei UX writing, porque eu sou louca da linguagem, por isso que eu amo tudo isso que a Martinha falou, é a gente pensar a linguagem em outros aspectos, né? Então, assim, eu precisei ir lá, ver tudo isso, ver lá no social media e tal. Tem o social media que faz, né? Sem aderir aos modismos, às trends e etc e tal, e faz um trabalho muito, muito, né? E tem esses que fazem também, são super competentes nisso, eles acreditam nisso, mas eu não acredito. Porque eu acho assim, existe uma sobrecarga, uma frustração muito grande, as pessoas estão adoecendo, entendeu? Sim. Não tem condição de você estar em todas as redes o tempo todo, fazendo, e às vezes o retorno que você tem disso nem é o retorno, sabe? Até porque a gente está na mão do algoritmo hoje. E aí Se ele vive, não quiser assim, até entregar, ele não desculpa. entrega. Teve um trabalhão, fez um negócio, ele nem entregou o negócio para E, você direito. e- As pessoas nem estão, às vezes, naquela rede. sim, e às vezes Pode acaba falar. que uma coisa assim que com a sua fala assim me gerou muito. As pessoas elas acabam vivendo tanto digital que esquece de viver a vida real, né? Tipo assim, tá lá criando vídeo, criando conteúdo, criando coisa, tá o tempo inteiro ali. Aí vai tomar um café, tá ali filmando o café, nem sentiu o gosto do negócio. Tipo assim, tá numa viagem, não sentiu o sabor da viagem, o estar com as outras pessoas, né? Não tá vivendo de fato, né? Tá assim, só preocupada com essa. É uma loucura Exatamente. mesmo. Legal. E o que ela passa, muitas vezes, não é espontâneo, porque se ela fica na loucura das formas, né? Eu tenho que fazer isso porque é isso que está dando visibilidade, é isso que está dando. Ela vai perdendo o espontâneo dela, né? Eu sou muito orgânica, eu sou do orgânico, né? Então, eu acho assim, é muito mais legal você ver um conteúdo, sabe? Você viu que a pessoa tá ali, a essência da pessoa tá ali, e, tipo, ela tá falando uma besteira, ela tá dando risada, ela, entendeu? Aquilo lá, para mim, é muito mais interessante do que a coisa posadinha, vou botar um post-it aqui falando, vem para fazer minhas coisas. Sabe esses modismos, assim? Que eu acho que acabam ficando mais do mesmo. E é isso que acontece. Hoje, a lógica é isso, né? É, as pessoas estão se entediando muito rápido. Eu não sei se elas estão se entediando muito rápido ou se elas estão sendo colocadas, estão sendo instigados a ficarem com tédio muito rápido, né? Que assim, eu falo assim, toda hora mudou porque se você for ficar noiado nas regras do Instagram, etc e tal, é assim, hoje você tem horário para postar, amanhã não, gente, não tem mais, mudou o comportamento das pessoas, então não precisa mais, mudou o algoritmo. Não, é porque antes as pessoas gostavam disso, agora as pessoas não gostam mais disso, agora as pessoas gostam daquilo. Mas por que que é isso? Será que elas estão mudando o comportamento mesmo ou elas estão sendo moldadas pela rede? Que quer que Sim, você a todo momento crie uma novidade. Eles estão ganhando dinheiro, a gente não. Você entende? Essa é a minha visão. Tá aberta aqui para o que falar, tá falando besteira. Mas é isso. Então, assim, a gente não pode ser escravo, né? sim. Manipulado pela rede social. Essa é a minha visão. É, então, eu acho que é isso. É você, sabe, botar a verdade ali, botar, ser espontâneo, divulgar, sim, as suas coisas, mas sem essa paranoia. Até porque... E você também confiar, se você tiver a possibilidade de confiar nas pessoas, né, que são especializadas nisso, confia nelas. É, porque eu falo, eu como assessora, uma das minhas maiores preocupações, isso era em redação, em todo lugar, eu sou uma pessoa que eu trago mais solução do que problema, assim, sabe?
tudo eu preciso. Não, pode deixar, eu vou dar uma solução. Continue fazendo suas coisas, sabe? Porque o produtor já tem tanta coisa para lidar, é toda uma equipe, é projeto que tem que ser escrito, é documentação que tem que ser entregue, sabe, é muita coisa para lidar, para ainda ter que ficar se preocupando e fazer postzinho, ficar fazendo, sabe, assim, procurando. E aí, assim, tem muita gente que acha que assim, não, para que um assessor? Eu conheço um jornalista aqui, conheço um jornalista ali, eu posso lá chegar a falar com ele, né? Não preciso. O tempo que ele vai perder fazendo isso, sem uma Sim. estratégia, sem chegar com a linguagem do jornalismo, sabe? Porque, assim, como assessora, a gente sabe como funciona a cabeça do editor, a cabeça dos veículos, o tempo dos veículos, quando eles fecham as coisas, como eles fecham, como eles trabalham, de repente, precisando de alguma coisa desesperada. A gente sabe tudo isso, Uhum. entendeu? Então, a gente vai fazer isso. Pode ficar tranquilo. Se preocupa, sabe? Se preocupa com as outras coisas. E hoje, nesse mundo digital que a gente está vivendo, vou finalizar, tá? Nesse mundo que a gente está, é assim, você tem o seu negócio, você vai fazer, vem aqui, ó, faz esse curso aqui de marketing digital para bombar suas vendas. Aí a pessoa está fazendo lá, sou nutricionista, mas aí eu estou fazendo um monte de vídeo estou produzindo meu conteúdo, aí tô indo lá no meu aplicativo, fazendo meu vídeo, cortando meu vídeo. Assim, no final, ela tá exausta no fim do dia. Ela nem ficou com a família. Ela tá exausta para um postzinho que depois o algoritmo não entregou a frustração. Entendeu? É isso. Vou encerrar. Uma loucura, né? É exatamente o que a gente estava falando. Se deixar, eu falo muito, porque Eu é acho muito que é sobre esse lugar mesmo. opinião sobre Não, isso. mas é porque é tão bom falar dessas coisas, é tão importante que a gente nem vê o tempo passar, né? Assim, eu tô aqui assim, aulas, como você falou, Isa. Inclusive, para mim, assim, serve muito, porque, embora eu estou aqui nesse lugar, né, de estar batendo esse papo com vocês, mas eu também trabalho com música, né? Então, quem me conhece sabe que trabalho com música. Então, é isso, é essa loucura. Às vezes a gente não tem tempo de criar a nossa arte, de estar produzindo arte, Exato. porque a gente está produzindo conteúdo, está produzindo isso, está preocupada com aquilo outro. Então a gente precisa, de fato, assim, pensar em estratégias, como a Martinha falou, e aí as estratégias é isso que você trouxe muito bem, assim, Isa. É isso, pensar, não. Para eu criar, para eu ter esse tempo de qualidade, eu preciso ter alguém fazendo isso, então bora para isso aqui. Alguém fazendo isso, bora para isso aqui. Muito bacana. Queria que você falasse também, Martinha, fala pra gente aí, e pra você, assim, essa comunicação que tá tão acelerada, essa loucura, assim, isso reflete muito, assim, na questão da Libras, né, assim, essa coisa digital também. Fala um pouco pra gente aí, como que a arte de vocês, a atuação de vocês dialogam dentro dos projetos culturais? Agora, assim, esse é um tema muito polêmico, tá? Para a comunidade surda. Por quê? Infelizmente, não existe muito essa comunicação. Infelizmente, vou dar poderia citar vários exemplos, vários projetos que já vivenciei e que você vê a reportagem vai ter tal coisa e esquecem de citar que vai ter Libras. Eles É deixam para importante, colocar cara. Eles deixam para colocar que vai ter Libras faltando 2 dias para o evento acontecer. E aí não vai chegar na comunidade surda. Já participei de projeto que tinha uma pessoa específica da parte da comunicação, e aí ela foi em 300 mil jornais, e nenhum dos jornais ela falou que ia ter Libras. Foi na Vanguarda e não falou que ia ter Libras. Foi em vários canais de televisão e não falou que ia ter Libras. Em momento algum. Aí depois virou para mim e falou assim, no dia do evento, porque aí tinha 2 Cadê os surdos. surdos? Virou para mim e falou assim: só veio 2? Eu falei assim: cadê a comunicação que ia ter Libras? Aí eu virei, nos últimos projetos que eu peguei, graças a Deus, eu tô com a Cíntia Jardim, que é maravilhosa, e a Cíntia fez esse trabalho. Por exemplo, a gente fez o Flecha, o Marcos Flecha, e o tempo todo. Teve ensaio ensaio fotográfico, nós da acessibilidade estava lá, eu estava lá, a Jéssica estava lá, a Daniel estava lá, participamos do ensaio fotográfico e fomos,
divulgando, o tempo todo foi divulgado. Todas as músicas foram gravadas em Libras e foram jogadas no Instagram, foram jogadas no YouTube. Então, todos os links foram enviados, foram assistir. Ah, o surdo que não pôde estar presente teve as músicas, teve todo o conteúdo para assistir em casa. Então, assim, para a comunidade surda, esse vídeo, esse digital, foi extremamente importante. Foi um boom que deu no É um período da carinho pandemia. até, né? Um cuidado com esse surdo, né? Não, e foi um boom que veio na pandemia. Sim, Você fala assim, nossa, a pandemia foi um período extremamente triste, foi um período de muitas perdas, foi um período que as pessoas se fecharam, tanto que muitas pessoas hoje em dia não sabem viver em comunidade. É o que a Isa falou, tá todo focado na internet, mas esquece que o presencial é importante, que foi o que eu citei, que é a questão do como você abraça, como você tem essa empatia, como você quer acolher. As pessoas perderam isso por causa da sim, pandemia. Isso é muito triste. Isso é muito triste, você ver as pessoas infernadas o tempo todo no celular. Se você for num restaurante, só sentar no restaurante e observar, a mesa pode ter 10 pessoas. Estão as 10 no celular. Não está tendo aquele diálogo. E se você parar e observar e falar assim, nossa, vou observar a minha vivência. Você está na sua casa e seu companheiro, sua irmã, seu pai está lá no quarto, eles mandam mensagem, de vez em levantar e ir até a sala para conversar. Então, assim, o diálogo, a comunicação, ela está muito difícil. Isso em todas as ramificações. Mas para o surdo, esse boom da era digital foi maravilhoso. O ato de você conversar em vídeo, para eles foi excelente, porque lembra que eu comentei que muitos deles não sabem a língua portuguesa? Então não adianta eu mandar para eles um cartaz totalmente escrito, que ele vai olhar e vai falar assim: e aí? Vou dar um exemplo básico. A gente às vezes manda um cartaz de algum evento e eles ainda mandam, mas qual é o dia e o horário? Tá sim, lá, tá grande lá, dia tal, horário tal, mas eles mandam perguntando. Por quê? Porque são surdos que não estão letrados para poder entender. E aí, quando você manda um vídeo explicando aqui para ele, ó, é dia tal, tal horário, em tal lugar, ele fala, ah, já sei onde é. É longe da minha casa. Ah, não, nesse dia eu tenho tal coisa. Ele consegue. Por quê? Então, para a comunidade surda, isso foi importante. Mas aí eu volto a falar, e aí, para não me estender muito, aquilo que eu falei lá no início. Eu preciso saber qual é o grupo de surdos que eu quero atingir. Porque não adianta eu pegar uma música clássica e mandar para os surdos que estão no funk. sim, Ele vai olhar e vai falar assim: ah, legal, que bom que vai ter. Realmente, que bom, porque ele sabe que tem outras pessoas que vão curtir, mas não é a vibe dele. Não é o sim, que ele quer, não é a cultura que ele está sugando, não é daquela cultura que ele está compartilhando. Como também não adianta eu pegar um evento de corrida, de academia e mandar para aquele surdo que gosta de balé. Porque ele vai falar assim, nossa, interessante. Mas se eu pegar esse vídeo, se eu pegar esse trabalho e mandar para a comunidade, mandar para o público-alvo correto, vai chegar. Vai sim, chegar e vai chegar num boom muito grande. Desde que esse trabalho de comunicação aconteça com meses de antecedência. Porque até chegar nesse público, eu preciso de tempo. Agora, quando você pega o projeto e o produtor fala para você, ó, pode produzir vídeo, pode tacar na rede, pode fazer do jeito que você quiser, é outra vibe. Como a Cíntia Jardim me dá essa liberdade. Marta, tá aí, o projeto tá aqui, as músicas tá aqui, esse é o encarte, pode divulgar. Opa, entendeu? Ela vai fazer o show autoral dela agora, eu já tô divulgando, já tá rodando, já tô sim. mandando, né? Legal. Eu fiz trabalho para uma banda de São Luís do Paraitinga, foram 15 shows. Só aqui no Vale, eles fizeram 8. Gente, teve 2 surdas que foram nos 8 shows. Nos 8. Por quê? Porque elas viram, Mas por quê? Foi trabalho de divulgação. A Sim, comunicação chegava. bacana. Agora,
eu preciso ter essa comunicação. Marta, você vai fazer só a interpretação? Ok, tudo bem. Mas quem é a moça que está na comunicação para que eu me comunique com ela e ela Sim. comece a colocar nas redes? Olha, tem Libras. Para que ela coloque no folder de divulgação o símbolo que vai ter acessibilidade, né? Ah, eu vou fazer o folder, mas nem no folder tem o símbolo da acessibilidade. E aí? Essa comunicação não vai chegar. Então, é importantíssimo que o produtor, se não é ele que vai fazer, se ele está colocando alguém, que eu acho extremamente importante, porque é o que a Isa falou, ele está com 300 pro- Coisas cronogramas para para fazer. seguir, ele determinou uma equipe de comunicação, que essa equipe de comunicação entre em comunicação, que o próprio nome já fala, com a equipe da acessibilidade. Porque essa acessibilidade, às vezes, o produtor pensou na Libras, mas pensou também na audiodescrição, também pensou num espaço acessível para cadeirantes e para deficientes físicos. Então, essa equipe que está na comunicação e essa equipe que está na acessibilidade, elas precisam se unir. E que Sim. muitas vezes essa comunicação ainda é falha, mas já melhorou muito. De quando eu comecei na parte cultural, há 15 anos atrás, para hoje, a gente já deu um boom muito grande e eu tenho esperança que vai dar muito mais. É isso. Ai, que delícia de papo, gente. Não dá vontade de parar. Mas infelizmente, né, estamos chegando aí no final, porque é isso, né? Eu acho que fica aí mais muitas coisas, muito pano para manga, para a gente marcar de repente uma segunda rodada, para a gente conversar mais, porque realmente ainda tenho tantas coisas que eu quero falar com vocês, mas como o tempo urge, eu quero agradecer vocês, né, por essa troca, agradecer vocês por vocês abrirem a agenda de vocês, né? Né, virem conversar comigo, dizer para vocês que o programa tá de portas abertas. Eu tô aberta também para aprender com vocês. Então, assim, a Isa tá sempre ali, né, conversando comigo, e eu gosto muito disso, porque é isso, né? A gente não é dono da verdade absoluta e a gente vai aprendendo umas com as outras. E eu acho que é tão importante quando a gente consegue se comunicar, né? E acima de tudo, compreender e ser compreendidas, né? Eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento muito importante para nós mulheres, onde você vê que na grande maioria dos projetos, assim, tem mulheres lá que estão na comunicação, né? Então, eu acho que essa comunicação está sendo muito importante e está sendo feita por nós. E aí é diferente, né? Que daí rola todo um carinho, tem toda uma afetividade. Então, assim, meus parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Fiquem à vontade para fazer as considerações finais. E, como eu disse, o programa está de portas abertas. Voltem mais vezes. Obrigada, Meire, por esse espaço maravilhoso que você abre para as pessoas falarem, exporem suas artes e seus pensamentos. Obrigada. Minha consideração final, eu vou pedir licença para o Martim, que eu fui agradecer, eu faço rapidinho, mas é isso, a Martinha falou tudo, é respeitar o tempo também, sabe? A gente pensar o projeto com o tempo certo para a divulgação ser mais eficaz, eficiente, sabe? Porque acontece muito das pessoas pensarem isso logo em cima. Nossa, meu Deus, como que a gente vai divulgar? Aí te procura de última hora, e aí você não tem tempo de falar, preparar as pessoas, porque as redações estão enxutas, né? Não tem tantos profissionais mais, eles não vão tanto a campo como iam antes. Então, são várias situações que você precisa de um tempo né? Porque depois as pessoas não podem cobrar de você. Se elas chegarem de última hora, mas não saiu na TV? Não, a TV não é assim, né? É difícil. A rotina da TV é difícil, é programada, né? Tem toda uma equipe, um deslocamento, uma logística. Então, é isso, eu acho que é pensar na comunicação, sempre já botar a comunicação mesmo ali intrínseco no seu projeto e, e valorizar o profissional, né, da comunicação que Sim, estudou para isso e está ali muito disposto a fazer com que o seu trabalho tenha visibilidade. Ele está ali por você. Lembrem-se disso, eles estão por você, eles vestem a camisa, eles querem ver você brilhar, sabe? A gente é bastidor, às vezes a gente mostra a cara mesmo, porque a gente quer que chegue para todo mundo, mas a gente é bastidor, a gente está ali fazendo vocês brilharem. Então, é, sejam legais com os profissionais de comunicação.
Ai, recadinho bem dado, hein? Importantíssimo. Olha, gente, valorizem. E planejamento é tudo. Se você não tem ideia do tempo que você vai precisar para planejar o seu projeto, chama as especialistas aí. Olha, como é que faz? O que que eu posso fazer? Diálogo. A comunicação é tudo dentro do projeto. Inclusive essa comunicação, né? Antecipada, né? Se antever aos prós, aos contras, né? Enfim. Marta, fica à vontade, meu amor. Ai, gente, eu quero agradecer. Foi muito bom estar com vocês. Essa troca foi riquíssima. É, o tema nosso comunicação tem muito o que falar, muito, muito, muito. É um tema que não se esgota, porque quando você pensa nossa, isso aqui se esgotou, mas abriu 10, 20 outras janelas para comunicarmos e debatermos. É pensar mesmo, é pensar o que eu espero daquele meu público, quem eu quero. Eu digo que a acessibilidade é como se fosse o fermento no projeto de vocês. Sim. É, se você pega um bolo e não põe o fermento, ele vai tomar uma forma. Mas quando você põe o fermento, ele cresce, ele dá aquele boom. Sim. É acessibilidade. Quando você põe acessibilidade, a intenção é que seu projeto tenha esse boom, que ele tenha esse crescimento, para que ele atinja realmente mais pessoas e traga esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. E trazer a comunicação, né? O grupo responsável por esse marketing, o grupo responsável em fazer essa divulgação, unir junto, unirmos força. Porque eu gosto, vocês vão sempre me falar. Ninguém faz nada sozinho. Se você quer fazer rápido, faça sozinho. Mas se você quer fazer perfeito, una forças. Faça junto. E não é fazer para as pessoas, é fazer com pessoas, né? Sim. Pessoas movem pessoas, né? Se você trata as pessoas como objeto, o seu projeto vai ser simplesmente um objeto que depois passou, acabou, foi, né? Aconteceu agora e morreu. Agora, quando você faz, pensando que você está lidando com pessoas que vão refletir, que vão levar e que vão debater, você está fazendo realmente para um público que está crescendo dentro da cultura e que eu tenho certeza que é esse o objetivo da cultura. Fomentar pensamentos, fomentar a aprendizagem. E se a sua cultura não está fomentando, não está atingindo o objetivo principal da cultura, seja ela qual ramo for, música, Certo. teatro, cinema, o que for. Eu falei isso ontem numa reunião de professores, quando a gente estava conversando. Eu citei o filme Divertidamente. Um professor falou assim: Ah, mas é um filme de criança. Eu falei: Então o senhor não assistiu o filme com um olhar de aprendizado. Sim. E é isso. Obrigada, obrigada. Estou com a minha agenda aberta, literalmente, para quando vocês precisarem. E vamos junto, fazer cultura e levar cultura para as pessoas. É isso. Obrigada, meninas. Ney, posso só fazer uma Demais. última consideração rápida, juro? Uhum. Lembrar também que o trabalho de assessoria, no final, a clipagem, que é quando a gente junta tudo, é também uma forte ferramenta, viu? Porque ela é prestação de conta para os projetos e é portfólio, que isso traz mais visão para patrocínio, para apoio, quando você vai apresentar lá para as pessoas que podem ser grandes parceiros do seu projeto. Só desculpa, que era um Arrasou. ponto que eu esqueci de falar, mas Não, hoje eu só tranquilo, é falei. isso. Obrigada. Arrasou, Obrigada, meninas. viu? Obrigada. Agradecer vocês também que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do 5CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Continua nos acompanhando e agora o programa está encerrado. Vocês já podem descer aqui no link, na descrição desse vídeo, logo embaixo aqui tem as redes sociais das nossas convidadas, então vá lá, se conecte com elas, né? Se conecta conosco também. A gente vai ficar muito feliz. Um beijo, vejo vocês no próximo episódio. Vejo vocês em breve, meninas. Obrigada! Tchau, obrigada. Um beijo, Meire. Sucesso para todo mundo.